derrama, derrama tua chuva neste lugar. De novo, derrama, derrama tua chuva para me lavar, tua chuva para me lavar. Beleza? Pode ser mais forte, porque quando o seu time ganha, tu canta mais forte. Hein? Então, acho que para Jesus pode ser melhor. Vamos lá? Você crê que Jesus está aqui? Então cante para Ele. Diga para Ele. Como foi no Pentecostes, quero te pedir. Teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim. Vem purificar todo meu viver com tua chuva de glória e poder. Louve. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, derrama tua chuva pra me lavar. E quando Ele morar em nós, viveremos de acordo com os seus propósitos, porque Ele diz que nos dará um espírito novo, aí viveremos segundo o que Ele pede. Como foi no Pentecostes, quero te pedir. Teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, Senhor. Vem purificar todo meu viver com tua chuva de glória e poder. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Louve ao Senhor. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, tua chuva pra me lavar. Só vocês. Derrama, derrama. Pede para Jesus tua chuva nesse lugar. Tua chuva nesse lugar. Louve bem forte. Derrama, derrama tua chuva pra mim. Cante com muita força, cante pra Jesus. Derrama, derrama tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor. Derrama,
Senhor, tua chuva pra me lavar. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo. É o único jeito de vivermos de acordo com os seus propósitos. Porque amar, perdoar, obedecer é resultado da vida espiritual. Então nos dê vida, Senhor, nos ressuscite espiritualmente, para que possamos refletir a sua glória, e naquele dia, quando o Senhor voltar, estejamos, Senhor, com a lamparina acesa, com a bandeira clara, para que o Senhor não tenha problema em nos reconhecer. É bem verdade, Senhor, ainda há ódio em nós, ainda desejamos o mal uns dos outros, ainda disputamos uns com os outros, mas queremos ser igreja, queremos ser a sua habitação, porque a igreja, Senhor, é a cura da competitividade. A igreja precisa ser uma unidade, e quando formos isso, o mundo saberá que essa igreja é a sua igreja, Senhor. Pedimos isso crendo mesmo na tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sabe, gente, a Bíblia diz o seguinte: Pai, que eles sejam um, e isso é uma oração de Jesus, e Ele diz que assim vão saber que o Senhor é o Deus da nossa igreja. A gente fica falando assim: ah não, eu adoro em espírito e em verdade. Como indivíduo, falamos ontem, qual é a evidência de que já sou o adorador? É o amor, é a obediência. Mas agora, como igreja, qual é a evidência de que já somos uma igreja verdadeira, uma igreja que adora? É uma igreja que são um. E o que é ser um? É quando um chora, o rosto de todo mundo molha. Quando um sorri, o rosto de todo mundo se alarga. Porque a evidência de que já somos igreja é a unidade. Se não há unidade, não existe igreja. Se a gente fica um disputando com o outro o tempo inteiro, não é possível. A gente não pode nem dizer que é igreja, porque a evidência que já somos igreja é a unidade do corpo de Cristo. E eu não quero mal para o meu corpo. Se meu dedinho está inflamado, eu não quero amputá-lo, eu quero curá-lo. Isso é ser um. A minha oração é que sejamos um. Isso só é possível se o mesmo Espírito habitar em todos nós, para que quando um chorar, o rosto de todo mundo possa molhar, e quando um sorrir, o rosto de todo mundo se alargar. Porque agora a gente não se vinga mais matando, como eu disse ontem. Agora a gente se vinga morrendo, assumindo o prejuízo, assumindo o dano. Essa música também é uma oração. A gente gravou no Ministério Louvor, está escrito, na verdade, o Pingo que tocava lá e tudo. E essa música chama-se Deus de Israel. Mas eu quero mudar algo aqui. Deus de Israel parece que não é o meu. Então vamos fazer o seguinte: em vez de a gente cantar Deus de Israel, apesar de a letra vai estar Deus de Israel, a gente troca o Deus de Israel por Emanuel. No refrão a gente canta, grande é teu nome, meu Deus de Israel. Mas no início, em vez de a gente cantar Deus de Israel, cantaremos Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O sonho de Deus, o sonho não, Deus não sonha, Deus tem propósito. O propósito de Deus sempre foi ser o meu e o seu Emanuel. E Ele diz o seguinte: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Ele foi o Emanuel no Éden, o Emanuel no santuário, o Emanuel na cruz do Calvário, na manjedoura, e hoje Ele é o nosso Emanuel por meio do Espírito Santo que está aqui. Você crê nisso? Amém. Então vamos cantar Deus de Israel, só que Emanuel, tá bom? Vamos lá. Cante, Emanuel. Emanuel. Cante como o corpo de Cristo. Louve. Cristo Jesus. Habita em mim. Pede isso para Ele. Habita em mim. Espírito. Mais uma vez. Deus diz. Emanuel. Cristo Jesus. Cristo Jesus, habita em mim, habita em mim. Todos juntos, bem forte, grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser,
Grande é o teu nome. Grande é o teu nome, ó Deus Israel. Tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. Exalte o nome do Senhor. Grande é o teu nome, ó Deus. Espíritos, mais uma vez bem forte, Emanuel, cante. Emanuel, Cristo Jesus, Cristo Jesus, habita em mim, habita em mim, Espírito. Seja o nome do Senhor. Eu trabalhava lá na Petrobras, no Rio de Janeiro. Meu chefe, ele era o diretor da parte financeira. Eu trabalhava ali como mensageiro no início, e quando eu fui entregar um documento ali para o meu chefe, ele estava meio triste assim. Eu falei: o senhor tá triste e tal? Ele é mais ou menos tal. Eu falei: o senhor acredita na Bíblia, sim ou não? Aí ele falou: sim, inclusive eu tenho uma. Eu falei: então olha só o que o Senhor diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço com a minha destra fiel. Ele falou: pô, isso está na minha Bíblia? E tá. Aí ele falou: então mostra aqui. Eu mostrei. Ele falou: tira xerox para mim. Eu tirei xerox. Aí recortei, ele botou na carteira dele. Quando ele botou na carteira, ele tirou R$100 e falou: toma aqui. Eu falei: não, que isso, a palavra de Deus é de graça, pô. E a partir dali, a gente passou a ter, tipo assim, um relacionamento. Ele passou a confiar em mim. E depois eu comecei a trabalhar como secretário dele. E depois já de 3 anos trabalhando com ele, uma vez eu entrei na sala dele e ele estava com os olhos cheios de lágrimas assim. Eu falei assim: e aí, o senhor está bem? Ele: eu estou bem, estou bem. Eu falei: não, pode falar, pô. Ele: ah, tá bom. Você sabe que eu perdi a minha esposa já tem um tempo, né? Eu falei: sim. Ele: então, foi difícil demais para mim, Jefferson, mas agora arrumei uma outra pessoa e essa moça está me tratando com muita atenção, com muito carinho. E confiante de que tudo ia dar certo, eu fui apresentá-la para meus filhos. Os filhos homens aceitaram numa boa, mas as meninas não. E Jefferson, a mais nova delas, me expulsou da casa dela. Falou que eu sou o pior pai do mundo, me chamou de ridículo e falou para eu nunca mais aparecer na casa dela. E quando ele falou isso, ele começou a chorar, né? Aí ele: desculpa eu estar chorando na tua frente. Você aí, um menino, eu aqui um velho chorão, mas olha, deixa isso para lá. É porque hoje é aniversário dessa minha filha e desde aquele dia ela não fala comigo. Vá lá, eu sei que você é crente, nas suas orações lembra de mim. Eu falei: tá bom. Aí quando eu estava saindo assim da sala dele, né, eu fiquei um pouquinho constrangido, mas tranquei a porta e voltei e falei assim: ei, chefe, o senhor deixa eu orar contigo? Aí ele: ok, pode orar. Aí eu fiquei empolgado, falei: então vamos ajoelhar aqui então, chefe. Ele: para que isso? Eu falei: não, deixa, precisa ajoelhar mais não. Aí ele falou assim: não, agora tem que ajoelhar, vamos ajoelhar. Eu falei: nossa, agora que eu não vou conseguir orar mesmo, meu irmão. Aí ele ajoelhou.
Aí eu fiquei 1 minuto ajoelhado com ele sem falar nada, pensando, vou falar o quê, meu irmão? O cara ajoelhou mesmo. Aí eu fiz a oração mais rápida do mundo, falei, Senhor, aqui está um dos seus filhos, faz um milagre na vida dele em nome de Jesus, amém. Aí ele falou assim, amém? Tipo, perguntando, já acabou? Eu falei, amém, amém. Levantei sem olhar para a cara dele e fui pro banheiro orar de novo, porque achei que aquela oração foi pequena demais, sabe? Mas é porque eu ainda era muito imaturo nessa questão de fé. Porque eu pensava o seguinte, eu pensava que Deus se movia porque eu orava, e não entendia que na verdade sou eu que me movo porque oro. Porque Deus está no mesmo lugar. Ele não mudaria porque eu orei. Mas na verdade Ele me fez orar para que meu chefe entendesse que quem faz a obra é Ele. Então eu orei de novo. Aí meu chefe no final do dia falou, Jefferson, não vai embora agora não, tá bom, por favor. Falei, tá bom, mas está no meu horário, preciso ir. Ele, não, é rapidinho, deixa eu só te falar. Pô, esse Deus aí que tu acredita deve gostar demais de tu, não gosta não? Ele gosta muito, igual do Senhor, gosta de todos nós. Por que você está falando isso? Ele, então, Jefferson, aquela minha filha acabou de me ligar. E disse que eu sou o melhor pai do mundo. E ela que foi ridícula de ter falado daquele jeito comigo. E tem mais, Jefferson. Ela falou assim, pai, vem na minha festa hoje, tá? Mas não vem sozinho, não. Traz a nossa nova madrasta aí que a gente vai tratá-la com o maior carinho também. Amém? Eu fiquei feliz demais, gente. Pela resposta imediata. Isso é muito bom quando a gente percebe, né? Assim. Mas aí eu falei, pô, chefe, estou muito feliz, louvado seja o Senhor. Quando eu estava assim, ele, calma, não terminei não, pô. Você já terminou seus estudos já? Eu falei, não, ele já escolheu pelo menos a tua faculdade? Eu falei, não, ele. Então escolha aí a que você quiser, que eu vou pagar para você. Amém ou não amém? Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Ainda que não aconteça o que a gente ora, pode ter uma certeza, Ele está contigo. Ele vai estar lá com você. Porque Deus presente não é o mesmo que Deus percebido. Porque Deus está presente em todo lugar. A Bíblia diz, para onde posso ir a fim de escapar da tua presença? É impossível. E tem um pessoal do evangelho terrorista que diz assim, ó, se você for na balada, o anjo vai ficar do lado de fora, hein? Isso é gente terrorista. Fui tocada na balada, meu irmão. Tá doido? Se Deus não está lá, morre todo mundo. Porque onde não tem presença de Deus, acaba a vida. Porque o que sustenta esse mundo ainda é a presença dEle. O que sustenta o mundo é a presença de Deus, amigo. Então Deus está presente em todo lugar, inclusive aqui. Só que a pergunta é, você está presente em Deus? Você está aqui só para assistir culto ou você veio aqui para cultuar? Você está presente no Senhor? Você está consciente da presença dEle? Você está no Senhor? Porque Ele está em você. Ele está contigo. Haja o que houver. Ele não vai te abandonar. Essa música diz, não há o que temer, porque eu estou contigo sempre. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele não está dizendo que a gente não vai ter momentos de assombração ou de medo. Mas Ele prometeu estar conosco apesar desses momentos de assombração ou medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu morra. Tudo posso, porque Jesus está comigo sempre. Amém ou não amém? Então medite nessa canção, que está baseada em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Medite. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Entendiste? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres,
eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Ele é fiel apesar da sua fidelidade. Ele te ama apesar de você não amá-lo. Ele é imutável e vai estar sempre contigo. Ainda que você o rejeite, nada pode nos separar dele. Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, não há o que temer, contigo eu sim eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Ele sempre será fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Caramba, que bênção. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que bom ter vocês participando aqui. Vou vir para essa igreja, hein? Meu nome é esse, irmão. Amém. Vou cantar a última canção, aquela que eu prometi, né, cara? Cantar essa canção, gente. Vou nem falar muito, né? Senão... Que horas tem isso, Val? Eu tenho relógio. Eu tenho que correr. Muito. Cansei de mim, é o nome da canção. Cansei de mim porque eu cansei de mim mesmo. Essa música é a oração do Jefferson. Porque enquanto eu for Jefferson, eu vou caminhar para a morte. Mas se eu for cheio do Espírito Santo, serei sinônimo de Cristo, a sua imagem e semelhança. Medite. Muda meu nome, quero ser antônimo de mim. Me dá teu nome, pra eu ser sinônimo de ti. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, pra sempre em mim. Pois sou uma mentira
prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia, usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver pra sempre junto de ti. Pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou pra sempre. Pois cansei de mim. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim para sempre. Pois estou cansado de mim. Cansei de mim, Senhor, muda minha vida. Senhor Jesus, a gente promete e não consegue cumprir, Senhor. Por favor, nos transforme num tipo de gente que é capaz de viver de acordo com os seus propósitos. Nos transforme, Senhor, no tipo de gente que é capaz de amar, perdoar. Nos transforme num tipo de gente em que a espiritualidade não está baseada em mero frequentar igreja, em mero frequentar templo, mas num tipo de gente que é a sua habitação o tempo todo, o tempo inteiro. Porque a gente está cansado da gente, Senhor. Porque quando a gente está aqui é muito bom, mas quando a gente volta lá para o trabalho, as nossas conversas são promíscuas. Entramos em sites que não pode entrar, passamos mais tempo com tudo menos do que com o Senhor. Temos um monte de vícios, Pai. Então muda a nossa essência. Tira esse coração e dá um novo. Nos dá também Teu Espírito. É o único jeito, Senhor, de estarmos prontos agora, para quando o Senhor voltar, estejamos com a lamparina acesa. Abençoe a igreja de Vila Olímpia. Abençoe cada pessoa dessa igreja, cada convidado que está aqui nessa manhã. Senhor, abençoe também os meninos da banda, e que eles sejam adoradores em espírito e em verdade o tempo todo, toda hora. Continue usando cada pessoa, cada líder dessa igreja, para que eles sejam úteis para a edificação de toda pessoa que entrar aqui. E que a espiritualidade dessa igreja não se resuma ao frequentar simplesmente a Vila Olímpia, não se resuma nos entretenimentos religiosos, mas que a vida deles possa ser um culto ao Senhor, que a nossa vida seja um culto, uma liturgia ao Senhor. Pedimos isso crendo mesmo na Tua presença. Usa o pastor que ainda vai falar. Pedimos o nome de Jesus. Amém. Agora eu vou ter que sair correndo, gente. Deus abençoe muitão, tá bom? Obrigado, meninos. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, rapaz do som. Obrigado a todos. Em breve, tamo junto. Valeu, Moisésão. Valeu, parceiro. Até fera mesmo, hein, cara. Tamo junto. Muito bom, muito boa tarde. Essa comunidade, a liderança dessa comunidade tem estado bastante interessada e preocupada e atenta a avaliar a capacidade
que nós temos de impactar positivamente a vida das pessoas que fazem parte dessa comunidade e que têm estado conosco aqui. Na verdade, a grande pergunta que se faz é: qual é o impacto daquilo que acontece nesse lugar quando nós atravessamos aquela porta e adentramos o mundo da realidade novamente? O quanto fica daquilo que compartilhamos, daquilo que estudamos, daquilo que aprendemos, o quanto disso é retido e, mais importante, o quanto disso é aplicado e produz o impacto e produz transformação efetiva nas vidas nossa e daqueles que estão conosco. Em função disso, nós estamos aí já pela 5ª semana seguida tratando da série Viva com Propósito. Na verdade, a pergunta que se busca responder com essa série é: qual é o plano, qual é o propósito, qual é a utilidade da nossa vida, da minha vida, da sua vida, dentro da perspectiva divina do projeto de Deus para a sua vida. E nesse esforço dessa série, nós estamos aí testando algumas metodologias. E a semelhança do que nós fizemos no sábado anterior, hoje nós vamos fazer novamente um estudo dirigido. E você vai receber agora um guia de estudos, um talking paper, que vai permitir com que você acompanhe, faça suas anotações e tenha para levar daqui algo além daquilo que vai ficar retido na sua memória. Você vai levar a essência daquilo que nós vamos estudar, do que nós vamos trabalhar agora, você terá nesse guia de estudo. Eu vou aguardar que todos recebam para que a gente possa começar e possamos trabalhar todos juntos. Só lembrando, você que está recebendo aí um equipamento de escrita, né, uma caneta, não é brinde, ok? Ela precisa ficar aqui de novo para que você ou outra pessoa possa usar futuramente, ok? Muito bem, parece que todos receberam. Ok, no último encontro, nós tratamos do tema projetados para relacionamentos. E nesse encontro, que foi no último sábado, nós chegamos à conclusão de que nós fomos projetados para relacionamentos, porque Deus é amor e por isso Ele dá muita importância aos relacionamentos. E uma vez que Ele nos projetou para relacionamentos, Ele nos chamou para fazermos parte da sua família, da família de Deus. E um dos propósitos centrais de Deus nos chamar para fazermos parte da sua família é que é através desse fazer parte da sua família que Ele quer nos ensinar a amar. E foi essa a principal conclusão
que nós chegamos ao final do nosso encontro. E no encontro de hoje nós vamos considerar que esse ensinar a amar, né, o objetivo de Deus nos ensinar a amar, é que Ele quer nos fazer semelhante a Ele, semelhante a Jesus Cristo. E por isso o tema do nosso encontro hoje é projetados para ser a cara dele. Eu vou explicar isso. Faz alguns anos, ainda não existia a Vila Olímpia, e nós éramos membros de uma outra comunidade, de uma outra igreja. Num sábado pela manhã, o pastor que pregou era um grande amigo, o pastor Siloé João de Almeida. Ele era, à época, o líder de comunicação da divisão sul-americana para toda a América do Sul da Igreja Adventista. Nós éramos amigos. Quando ele me viu assentado entre a audiência, ele me cumprimentou. E depois, à porta, quando ele estava à saída, se despedindo dos convidados e da comunidade, eu passei, o cumprimentei. E um pouco atrás de mim vinha uma das minhas filhas, a Ana Paula, que não está aqui hoje. E quando a minha filha passou por ele, e ele não a conhecia, ele olhou para a Ana Paula, minha filha, e fez uma pergunta. Ele disse: você é parente do Gerson? Você é da família do Gerson? Aí, naturalmente, a Ana Paula olhou e perguntou: eu sou filha dele, por quê? E aí ele respondeu: porque você é a cara dele. Coitada, não é? Porque você é a cara dele. Queridos, o desejo de Deus é que no seu dia a dia, pelos lugares que você frequenta, as pessoas com as quais você convive, você encontra, o desejo de Deus é que as pessoas olhem para você e perguntem: Tiago, você é parente de Deus? Você é da família de Deus? E o Tiago pergunta: eu sou, mas por quê? Porque você é a cara dele. As suas palavras, as suas atitudes, o seu jeito de ser é exatamente a cara de Jesus Cristo, é a cara de Deus. Queridos, o projeto de Deus de sermos projetados para sermos a cara dele é exatamente isso. E o projeto de Deus nos ensinar a amar tem a ver com isso. Isso é o que nos diz o texto base, e você tem esse texto aí na sua tela, que diz o seguinte, Romanos 8, 29. Deus já sabia o que estava fazendo desde o princípio. Ele decidiu desde o início formar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho. Nele, em Jesus Cristo, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Queridos, aqui o que está dizendo é o seguinte: Deus projetou você para ser a cara de Jesus Cristo, com os mesmos parâmetros da vida dele. É assim que Ele quer que nós sejamos. E mais do que isso, Ele quer que nós sejamos perfeitos, como era Jesus Cristo. Ele quer que nós tenhamos a santidade e a perfeição de Jesus Cristo. E aí suscita um problema, porque essa palavra perfeição assusta a alguns. Mas vejam o que Colossenses 3,14 diz sobre o que é essa perfeição que Deus quer que eu e você tenhamos a semelhança de Jesus Cristo. O que é perfeição sob o ponto de vista das Escrituras, à luz do plano de Deus? Diz assim, Colossenses 3,14, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo, pode completar aí, da perfeição. Colossenses diz que perfeição é amar, e que o amor é que é o vínculo da perfeição. Ser perfeito diante de Deus não é porque você não peca, não é porque você não faz nada errado. Ser perfeito diante de Deus é porque você sabe amar como Ele ama. Essa é a santidade de Deus, amar como Ele ama. Muito bem, hoje nós ficamos de tratar sobre algumas questões relacionadas sobre como Deus quer nos ensinar a amar. E eu separei aqui apenas 4 questões centrais com as quais nós vamos trabalhar.
Bruno, você, ok? Queridos, nós vamos trabalhar com 4 questões agora, ok? Primeira, um lugar para aprender a amar. Por que precisamos da família eclesiástica? A família eclesiástica é a igreja. Por que nós precisamos da igreja? Como aprendemos a amar na igreja e cultivando a comunidade. Essas são os 4 temas que nós vamos estudar agora. Como Deus planeja fazer isso. Muito bem. Desde o Éden, Deus determinou que não é bom que o homem esteja só. E a partir desse momento, Deus idealizou que o desenvolvimento de todo ser humano nascido nesse planeta ocorra num lar. Cada criança que nasce precisa de um ambiente, um lar, onde ele possa ser nutrido, alimentado, onde ele possa desenvolver os valores daquele lar. Da mesma maneira, todo cristão que nasce na família de Deus também precisa de um lar para que ele desenvolva esses valores da família de Deus. E qual é o lar? 1 Timóteo 3,15, você tem aí no seu guia de estudo, diz: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, qual é o lar da família de Deus? Qual é o lar? A igreja. A igreja é o lar, é o lugar onde Deus escolheu para que você e eu nos desenvolvamos e aprendamos a amar. E é por isso que nós somos chamados, número 1, aí a questão número 1, nós somos chamados para participar, nós somos chamados para interagir e não apenas para crer. Não basta você crer nas coisas certas. As Escrituras dizem que você foi chamado para interagir e para participar. Você foi chamado para ser membro e não apenas frequentador. E aí tem uma diferença tremenda entre ser membro e frequentador. Em apenas crer e interagir. Há um nível diferente de compromisso, de profundidade, de envolvimento com a família de Deus. Por quê? Porque, queridos, embora o seu relacionamento com Deus, segunda questão, seja pessoal, Deus nunca planejou que ele fosse isolado. Questão número 2, seu relacionamento com Deus é pessoal e Deus nunca planejou que ele fosse isolado. Na verdade, Romanos 12:5 diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, você não está por conta própria. Deus nunca planejou cristãos vivendo isolados. Ser cristão trancado numa cabana, sozinho no alto de uma montanha, é fácil, mas é falso. Porque o cristianismo, de fato, ele se materializa sobre a forma dos relacionamentos. E a Bíblia diz que nós, na verdade, nós fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, combinados, mantidos juntos e seremos finalmente, juntamente arrebatados. A Bíblia fala o tempo todo de união, de envolvimento, união, envolvimento. O problema é que essa palavra membro, ela foi, com o passar do tempo, ela foi sendo distorcida e nós fomos perdendo o sentido e o real significado de ser membro. Essa palavra, na verdade, ela tem origem cristã, mas ela foi sendo adotada e usada em outros momentos. Então você é membro de um clube, você é membro de uma associação, você é membro de um partido, você é membro do governo, mas, na verdade, ser membro no corpo de Cristo é ser um órgão vital com uma função específica no organismo vivo. Porque, questão 3, a igreja é um corpo e não um edifício. A igreja é um organismo vivo e não uma organização. Muitas vezes nós dizemos, eu vou à igreja. E aí você imagina esse prédio, esse templo. Mas esse prédio não é a igreja. Esse prédio é o templo. A igreja somos nós quando nos reunimos aqui. É a unidade, a união desses organismos, desses corpos que se juntam com funções específicas para cumprir um propósito e um plano de Deus. Na verdade, para que cada um de nós, para que cada
corpo, para que cada membro desse corpo, para que cada órgão desse corpo encontre o real significado da sua existência, ele precisa estar ligado ao corpo. Porque sempre que você separa um membro, ele rapidamente ele morre, ele seca, ele desaparece. Vejam o que diz Romanos 12, 4 e 5. Cada parte tem seu sentido no corpo, como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo. Mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, nós não somos grande coisa, não é mesmo? Essa é a versão, a mensagem. Então, na verdade, o sentido da minha vida, o meu papel real, ele se encontra quando eu faço parte do corpo, quando eu faço parte da igreja, da comunidade. É por isso que nós somos chamados, não somente a participarmos da igreja, mas nós somos chamados a amar a igreja. Vejam que Pedro diz na 1 Pedro 2,17. Ele diz, amem a sua família espiritual. Amem a sua família espiritual. Ele está falando assim, amem a igreja. Porque nós somos chamados a amar a igreja. Diz que lá no Éden, Adão dormiu, o seu lado foi aberto e surgiu Eva. E Adão amou profundamente. Diz que lá no Calvário, Cristo dormiu, o seu lado foi aberto e surgiu a igreja. E diz que Cristo a amou profundamente e se entregou por ela. A razão pela qual nós somos chamados a amar a igreja é porque Cristo ama a sua igreja. E mais do que isso, ele não somente ama a igreja, mas a Bíblia diz que ele blindou a igreja, de maneira que nem mesmo as forças do inferno vão prevalecer contra a igreja. Você encontra isso em Mateus 16, que diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Queridos, nem todas as forças do inferno vão prevalecer contra a igreja. A igreja de Deus, amada por Ele, ela vai triunfar e ela vai atravessar por toda a eternidade. A igreja de Deus vai viver reunida com Ele por toda a eternidade. E nós somos chamados a amar a igreja porque ela é a noiva de Cristo e ela é o corpo de Cristo. Você pode imaginar alguém dizer para uma pessoa, olha, não gosto da sua noiva ou não reconheço o seu corpo. Nós somos chamados, então, a amar a igreja. Queridos, mas por que eu e você precisamos da igreja? Qual é a função da igreja? Que papel a igreja exerce? Há 5 razões principais. Há muitas outras, mas há 5 razões pelas quais eu e você precisamos da igreja. E a primeira delas, questão número 1, é que ela nos identifica como crentes autênticos. Ela é o selo de autenticidade daquilo que você crê, daquilo que você professa. João 13:35 diz, o amor de vocês, uns pelos outros, irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Queridos, é o amor que nos torna a cara dele, que faz com que as pessoas creiam que aquilo que a gente crê é verdadeiro. E esse amor aqui que diz, esse amor de uns pelos outros, que atesta que o que nós cremos é verdadeiro, na verdade é a capacidade de suportar o insuportável. É aquele que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera e que tudo crê, o que nos faz a cara dele. A segunda razão pela qual nós precisamos da igreja é que ela nos retira do nosso isolamento egoísta. A igreja, queridos, é a sala de aulas onde nós aprendemos a amar pessoas reais e não as pessoas ideais. A igreja é aquele local em que nós estamos, cada momento, convivendo com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que sentem diferentes, que fazem as coisas diferentes, que nos contestam, que nos desafiam. E são essas pessoas reais
que Deus quer que nós aprendamos a amar. A igreja é o laboratório para nós aprendermos a praticar aquele amor altruísta. Vejam, 1 Coríntios 12, 26 diz: se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Queridos, aqui é o lugar para nós sofrermos com o que sofre e sorrirmos com o que sorri. A Bíblia nos diz que nós somos chamados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros. Essa é a igreja. E ela nos tira desse isolamento egoísta e nos leva. Na igreja, nós devemos aprender a pensar mais no outro, ou pensar tanto no outro quanto em mim, e não apenas em mim. Nos tirar do isolamento egoísta é nos voltar, é fazer com que o nosso interesse se volte para o outro. Queridos, ninguém jamais chegará à maturidade espiritual apenas frequentando a igreja, sem interagir com a igreja, sem aprender com a igreja, sem desenvolver relacionamentos com a igreja. A quarta razão pela qual nós precisamos da igreja é que a igreja precisa de você. A Bíblia diz que um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar ou edificar a igreja. Deus deu dons a você. Deus deu talentos a você, porque há algo que Ele quer que você faça na igreja. Você é uma parte importante no desenvolvimento da igreja. E essa parte que Deus quer que você faça chama-se ministério, que cumpre a sua missão. Deus tem um ministério para você. Deus tem um ministério para mim. E a igreja é o lugar que Deus planejou para que você descubra, desenvolva e use os seus talentos para o desenvolvimento desse ministério. Você pode até ter um ministério mais amplo, mas o fato é que Deus quer que você desenvolva um ministério na sua igreja, na igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar importante no quebra-cabeças, nessa tessitura que é a igreja de Deus. Finalmente, a quinta razão pela qual nós precisamos da igreja é que a igreja foi desenvolvida para nos impedir de retroceder, de falharmos e de cairmos. A verdade é que nenhum de nós está imune à tentação. Nenhum de nós está imune ao desânimo. Nenhum de nós está imune à dúvida. E Deus sabia disso. E porque sabia disso, Ele atribuiu a cada um de nós responsabilidades mútuas de sermos corresponsáveis uns pelos outros, de nos apoiarmos uns aos outros. Vejam o que diz Hebreus 13, 3. Você tem aí para preencher. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano, pelo pecado. Queridos, duas frases que não são cristãs. Eu não tenho nada a ver com isso e você não tem nada a ver com isso. Essas frases não são cristãs. Porque a Bíblia diz: encorajem-se sim uns aos outros. Dentro do conceito de comunidade, diante de Deus, nós somos sim responsáveis por apoiar, por fortalecer, por impedir que caia uns aos outros. Vejam Tiago 5,19. Se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem. Procurem-nas e tragam-nas de volta. Está claro aqui? Nós estamos no negócio de resgatar pessoas. As pessoas que por alguma razão se desgarram, que se desviam e que caem,
Deus não nos deixa confortáveis com isso. Ele diz: se você conhece alguém assim, vá atrás e traga de volta. Há um texto contundente no livro de Ezequiel, não está aqui no nosso estudo. Quando Deus chama Ezequiel e diz: olha, quando eu te disser para divertir um pecador, e você vai e adverte aquele pecador, e ele se arrepende, você livrou a vida dele e a sua vida. Se eu te disser para divertir, para admoestar um pecador, e você o advertir, e ele não atender, ele vai perder a vida dele, mas você resgatou a sua vida. Agora, a parte mais contundente é que Deus diz a Ezequiel: quando eu te disser para advertir o pecador, e você não advertir, e ele perecer no seu erro, ele vai perder a vida dele, e o seu sangue eu vou requerer da sua mão. É duro isso? É duro isso? Nós temos como responsabilidade na igreja ajudar para que as pessoas não se desviem, não se retrocedam, e nós temos sim como responsabilidade buscar aquele que se desviou e aquele que caiu. E até aqui nós vimos que nós somos chamados para pertencer à família de Deus, e que o objetivo de pertencer à família de Deus é aprender a amar, e que Deus usa a igreja para nos ensinar a amar. Mas a pergunta mais importante agora é: como Deus espera que nós aprendamos a amar na igreja? Qual é a metodologia que Deus espera utilizar para que nós aprendamos a amar na igreja? Me acompanhe na leitura desses 2 versos que você tem aí, logo abaixo esse título: Como aprendemos a amar na igreja. Colossenses 3,15 diz: cada um de vocês é parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Grifem isso. Viver juntos e em paz. Salmo 133:1. Como é agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. Queridos, grifem isso. Viver juntos e em paz. Viver unido como se fossem irmãos. Esse é o sonho de Deus. Os que são pais aqui sabem disso. Qual pai é feliz enquanto os irmãos estão brigando, discutindo, se desentendendo, disputando? A alegria de um pai, ela ocorre quando os irmãos vivem unidos, quando eles estão felizes. É isso que Deus quer para a sua igreja. Ele quer que nós vivamos unidos e em paz. E por quê? Questão número 1. Porque no plano de Deus a vida foi feita para ser partilhada. E Ele deseja que experimentemos uma vida em comum. Uma vida em comum é uma vida em comunidade. Comunidade é a junção de 2 palavras: com unidade. Comunidade. E a Bíblia chama essa experiência, e esse é o tema principal nosso agora, a Bíblia chama essa experiência de comunhão. A Bíblia chama essa experiência de comunhão. Quando você vai a Atos 2:42, isso fica muito claro, porque diz ali que a igreja cristã, eles perseveravam diariamente no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E quando a Bíblia diz isso e faz essa separação, e ela separa a comunhão ali do partir o pão, ela quer nos dizer que o sentido de comunhão que a Bíblia quer dar aqui, ela não tem a ver com atividade social, com confraternização, com comida e diversão. Não é isso, eles separaram isso aqui. Comunhão, queridos, na perspectiva bíblica, é experimentarmos a vida juntos.
Comunhão, queridos, é amar de maneira altruística, é compartilhar com transparência, é servir nas necessidades práticas e é consolar solidariamente. Na verdade, o que a Bíblia está nos convidando, enquanto ela fala de comunhão, é uma vida comum de intimidade, em que há uma troca constante com demonstrações práticas constantes de um amor que se manifesta através de ações reais, práticas, visíveis e perceptíveis. É uma vida íntima e comum. E para compreendermos isso, nós precisamos compreender uma outra dimensão, e eu gostei muito de algumas abordagens que o Jefferson fez ontem à noite, e que se encaixa muito nesse contexto, queridos. Existem várias dimensões no nosso desenvolvimento espiritual. Essas dimensões são a salvação, essas dimensões são a adoração e o louvor, e uma outra dimensão é a comunhão, e essas coisas são diferentes. E você pode, essa é a questão 3, você pode até louvar, você pode até adorar na multidão, mas você não pode ter comunhão com a multidão. Nós tivemos aqui grandes momentos de louvor hoje aqui. E nós podemos fazer isso na multidão, mas nós não podemos ter comunhão com a multidão. Por quê? Porque, queridos, a comunhão, a vida de um corpo de Cristo, assim como a vida de qualquer corpo, ela está na célula. A vida está na célula. E quais são as células que formam o corpo da igreja? Quais são as células que formam o corpo da igreja? Os grupos pequenos, ou os pequenos grupos. Você não pode ter comunhão em grandes grupos. Você só consegue ter comunhão no grande grupo, porque na multidão, a multidão é impessoal. A multidão, ela é superficial, e com impessoalidade e superficialidade não há comunhão. Na multidão há aquela frieza da etiqueta social. E para que haja comunhão, questão número 4, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. O primeiro elemento para que haja verdadeira comunhão é que as pessoas possam se mostrar autênticas a respeito de si mesmas, do que está acontecendo em suas vidas. Quando há comunhão, as pessoas dividem assuntos íntimos, elas falam sobre as suas mágoas, revelam os seus sentimentos, confessam as suas dúvidas, admitem os seus medos, reconhecem as suas fraquezas e pedem ajuda. E você não faz isso no meio da multidão. Comunhão, queridos, requer coragem para nós abrirmos mão da máscara do politicamente correto, de que fazemos sempre certo, de que acertamos sempre, de que não erramos e de que está tudo bem. Eu tive uma experiência de conviver com uma pessoa durante muito tempo e falava com muita frequência com essa pessoa. E um dia, numa conversa por telefone, essa pessoa deixou escapar uma frase, e aquela frase me levou a ter uma dúvida. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, e depois daquela pergunta eu descobri que aquela pessoa estava com um casamento assim, explodindo. E uma pessoa com quem eu falava dia após dia, durante anos. Eu perguntei, mas desde quando isso está acontecendo? Isso já faz mais de um ano. Mas como faz mais de um ano? Se todos os dias eu te pergunto, todas as vezes que a gente se fala, eu te pergunto se está tudo bem, e você me diz o quê? Está tudo bem. Para que haja efetiva comunhão, nós precisamos quebrar essa coisa da superficialidade. E é preciso ter autenticidade. E a Bíblia diz então que para que isso ocorra, é preciso que as pessoas sejam abertas e confessem e se abram
Veja aqui João 1, 7 a 8, diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecado, mentimos a nós mesmos. Olha que interessante essa combinação aqui. Se você estiver na luz, tem comunhão. E aí quando você vai para as trevas, que você está mentindo para você mesmo, você não reconhece os seus erros. Na verdade, o que está dizendo aqui é que quando você vai para a luz, então há autenticidade para falar sobre os seus próprios erros. A autenticidade, ela acontece na luz, essa abertura de falar, de reconhecer as fraquezas. Veja ainda Tiago 5,16. Portanto, confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aqui está um assunto que, na minha opinião, ele é fundamental. Paulo está falando aqui sobre cura e segurança emocional. E cura e segurança emocional, na perspectiva bíblica, envolve confessarmos uns aos outros os nossos erros. Admitir as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. É a única forma de termos segurança e crescimento emocional. Quinta questão relacionada à comunhão. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade, queridos, é a arte de dar e receber. Vejam o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 12, 24. A forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. 1 Coríntios 12, 24. E Romanos 1, 11, na sequência, diz: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Queridos, reciprocidade aqui diz que nós somos mais constantes na fé quando nós nos apoiamos e somos apoiados mutuamente. Quando a sua fé me ajuda e a minha fé te ajuda. Eu não sou responsável por toda a igreja, mas Deus espera que haja uma corresponsabilidade em que nós nos ajudemos mutuamente, a uma reciprocidade. Questão número 6, na verdadeira comunhão, é que as pessoas também encontram essa palavra fundamental, compaixão. Queridos, compaixão não é dar conselho e ter pena. Compaixão é penetrar na dor do outro. Aí fora chamam isso de empatia. A capacidade de você sentir o que o outro sente. De se colocar no lugar do outro. Colossenses 3,12 diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Por quê? Porque somente a compaixão, ela atende a 3 necessidades fundamentais de todas as pessoas: de ser aceito, de ser compreendido e de ter os seus sentimentos confirmados. Queridos, quando eu tenho compaixão, é que eu consigo penetrar na vida do outro, na história do outro. E mesmo que eu não aprove as suas escolhas, mesmo que eu não aprove muitas vezes a sua atitude e seus comportamentos, ainda assim, com compaixão, eu posso aceitar aquela pessoa, eu posso compreender aquela pessoa, eu posso construir ponte para ajudar aquela pessoa, eu posso me aproximar daquela pessoa. Queridos, há 4 níveis de comunhão. A comunhão de colaboração, quando nós nos ajudamos mutuamente. O segundo nível de comunhão é a comunhão do estudo. Quando estudamos juntos a palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora. Terceiro nível de comunhão é a comunhão do serviço, quando nós nos reunimos para ajudar outros. Mas o nível mais profundo, o nível mais intenso de comunhão
é a comunhão do sofrimento. Quando nós partilhamos as dores, é a comunhão mais intensa e mais profunda, é a forma mais intensa e mais profunda de comunhão. Vejam o que diz Gálatas 6:2. Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros. O que diz na sequência? E dessa forma, obedeçam à lei de Cristo. Compreendem isso? Compartilhar os nossos sofrimentos, os nossos problemas e nossos transtornos, está implícito numa lei de Cristo. Por que isso, querido? Porque essa ordem de Cristo, ela cria segurança espiritual e emocional, e porque é em tempos de crise. É em crise, tempo de dor, é em tempo de perda, é em tempo de sofrimento que nós mais precisamos do apoio. É que nós mais precisamos do envolvimento de um grupo, de um pequeno grupo que nos abrace, que nos fortaleça, que nos ampare. É por isso que assim nós cumprimos a lei de Cristo, porque é nesse momento, diz aí, que o pequeno grupo, o corpo de Cristo se torna real e palpável, mesmo quando ele está distante. Vamos traduzir isso aqui na prática. Quando as pessoas estão passando por grande momento de dor, de sofrimento, de perda, elas têm muitas vezes a sensação que Deus está distante. Mas como cristãos, quando nós nos aproximamos dessas pessoas, nós podemos ser a voz de Deus, nós podemos ser o ombro de Deus, nós podemos ser as mãos de Deus, nós podemos ser um pequeno Deus ali, ajudando e suportando aquelas pessoas. Nós tornamos o amor real, nós tornamos Deus real. E no pequeno grupo, Deus planejou que isso aconteça na igreja, através da comunhão. Queridos, 7º item, para concluir, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. Queridos, misericórdia é quando a graça triunfa. Quando os erros não são lembrados e os erros são apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa. E aqui há um elemento fundamental para que haja comunhão. Não há comunhão sem perdão. E todos nós, em algum momento, precisamos de ser perdoados e perdoar. Todos nós, em algum momento, precisamos de misericórdia, porque todos nós falhamos, pecamos, caímos, frustramos, magoamos, ferimos pessoas, e também somos magoados, frustrados, feridos. Em todo momento, em algum momento, nós precisamos lidar com isso. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 2,7, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. E ela continua, Colossenses 3,13, jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento sempre destroem a comunhão. E segue ainda Colossenses 3,13, numa outra versão, vocês precisam ter consideração para com as faltas dos outros e perdoar os que lhes ofendem. Lembrem-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar. Queridos, qual é o modelo aqui? Qual é o modelo? Cristo. Ser a cara de Cristo é perdoar como Ele perdoou. Nunca nós seremos chamados a perdoar mais do que Ele já nos perdoou. Esse é o modelo. Agora, alguns de nós têm dificuldade em perdoar, porque nós tendemos a confundir perdão com confiança. E há uma diferença entre essas duas coisas. O perdão tem a ver com apagar o passado, resolver o passado. E confiança tem a ver com comportamento futuro. A Bíblia nunca nos chama a perdoar e confiar imediatamente, da mesma forma como acontecia anteriormente. A Bíblia nos chama a perdoar imediatamente. Agora, a construção da confiança, ela vai acontecer ao longo do tempo.
De maneira que isso nos deve levar a perdoar imediatamente e nos levar a entrar num processo gradativo de confiar. Queridos, eu quero terminar finalizando nesse contexto da comunhão. Nada deveria ser mais importante numa comunidade como a nossa do que a comunhão. Essa comunhão em que nós podemos ser autênticos e eu, por ser um líder, não tenha que me revestir de uma falsa imagem de que não peco, de que não erro, de que não erro, de que tenho todas as respostas, de que estou certo o tempo todo, em que como líder e que como qualquer membro, todos os membros, nós possamos ser absolutamente autênticos sobre as nossas forças e as nossas fraquezas. Em que aqui nós possamos ter, além da autenticidade, nós possamos ter compaixão, reciprocidade e misericórdia. Isso deveria ser a coisa mais importante. Porque Deus não disse que o reconhecimento da nossa comunidade como uma comunidade autêntica, o propósito da nossa comunidade, não é mostrar ao mundo como nós conseguimos fazer as coisas, como nós conseguimos realizar coisas para Deus. O que vai demonstrar para o mundo que nós somos, de fato, discípulos e seguidores de Cristo, é se nós conseguimos nos amar mutuamente. Se nós conseguimos ser autênticos, verdadeiros, confessar as faltas, perdoar uns aos outros, nos ampararmos mutuamente, sermos responsáveis uns pelos outros. Agora, queridos, isso nós nunca vamos construir nesse formato em que nós estamos aqui agora. Não vamos. Aqui nós obtemos um pouco mais de informação, um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de reflexão, mas a troca é pequena. O máximo que nós conseguimos agora foi você anotar algumas coisas que vai poder estudar agora, talvez durante essa semana. Mas a troca é pequena. Para isso, nós precisamos estar reunidos em pequenos grupos, em que possa haver toda essa troca, essa comunhão, esse conhecimento mútuo, essa ajuda, essa autenticidade. E isso não acontece agora, isso acontece às 10 horas da manhã, quando nós chegamos aqui. A força dessa comunidade depende desse processo. Nós podemos ter um louvor maravilhoso, nós podemos ter aqui boas pregações, nós podemos ter a melhor didática, nós podemos transmitir o que fazemos aqui para o mundo através da internet, mas se nós não tivermos essa parte principal, essa parte central da igreja, de sermos pequenas células fortes, unidas, que interagem aqui no sábado pela manhã, que convivem fora daqui, que trocam, que se ajudam, que se aperfeiçoam, que trabalham junto, nós nunca vamos ser um corpo forte, como a Bíblia nos convoca a ser. Veja esse último texto que você tem aí na página 4. Olhem o que diz Tiago. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados. Vejam, condicional, se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Queridos, aqui está dizendo o seguinte: nós só seremos uma comunidade forte, saudável e robusta, como está dizendo aqui, se nós pararmos para reconhecer que não é fácil desenvolver relacionamentos saudáveis. E não é fácil porque nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com concepção diferente, com formação diferente. E aí, por isso, as nossas percepções, os nossos valores são diferentes, e nós somos pessoas diferentes, e por isso não é fácil conviver. Mas essa dificuldade é a nossa força. Essa dificuldade é a nossa força, porque, queridos, onde dois pensam sempre igual, um é desnecessário. Então, são as nossas diferenças que são a nossa força. Agora, nós temos que aprender a valorizar essas diferenças, nós temos que aprender a conviver com essas diferenças, a suportar essas diferenças, a aprender com essas diferenças. E isso nós vamos fazer aqui em pequenos grupos, convivendo.
Essa comunidade está envolvida um projeto maravilhoso que está sendo pilotado pelo Humberto e uma equipe. A partir do mês de abril, começo de maio, a gente está aí eles estão aí um pouco indefinidos com relação à data por causa dos feriados, né? A gente tem feriado na semana que vem, depois a outra semana não é, mas na seguinte é feriado, aí pula mais uma, outra é feriado, e eles querem iniciar esse processo de uma maneira continuada. Essa comunidade está estruturando um processo de discipulado, de criar células fortes, robustas, para desenvolver essa comunidade que se tem aqui. E você está sendo convidado, querido, a fazer parte desse processo. A entender a importância, o propósito de que Deus escolheu essas microcélulas para fazer você a cara dele, a semelhança dele. Planeje participar disso. Isso envolve aqui chegar não às 11, mas às 10 para as 10. De fazer parte desse time. Você nunca chegará à maturidade espiritual como mero frequentador de cultos, como espectador passivo de bons programas. É necessário esse envolvimento. Que Deus toque nos nossos corações. Que nós nos coloquemos à disposição dele para construirmos essa comunidade. Através dessas microcélulas que vão fazer esse corpo saudável e robusto. E nós vamos ter os resultados que ele planejou. Se você puder ficar em pé, vamos orar juntos. Pai querido, obrigado porque nos chamaste para fazer parte da sua família. A sua família é a igreja e é o lugar que planejaste para aprendermos a amar. Esse é o nosso grande desafio, Pai. Nos apoiarmos mutuamente, nos envolvermos mutuamente, termos compaixão, misericórdia, reciprocidade. Isso vai contra a nossa natureza pecadora, egoísta, centrada em nós mesmos, indiferente aos demais, mas nós pedimos que o Teu Espírito penetre em nossos corações pela graça de Cristo Jesus e nos mova no sentido de sermos pessoas que se abrem, que compartilham, que são autênticas, verdadeiras, que amem os demais, que sofram quando o outro cai, que vamos em busca daqueles que se desviam, que tragam de volta, e que, ó Deus, possamos demonstrar ao mundo que somos, sim, o Teu povo, não só porque temos um excelente conjunto de doutrinas, não só porque cremos na verdade, mas porque vivemos a verdade. Porque nos amamos uns aos outros, porque são uma comunidade em que tem o cheiro de vida para a vida, pelo amor, pela paciência, pela longanimidade de uns para com os outros. Que o Teu Espírito esteja em nosso coração agora, desenvolvendo tanto o querer como efetuar essa Tua vontade. Abençoa esse projeto de evangelismo, de discipulado que está sendo desenvolvido nessa comunidade. Ilumina a mente daqueles que estão tomando as decisões e fazendo a preparação, daqueles que serão os facilitadores, e trabalhe no coração daqueles, Senhor, que também serão objeto desse processo. Que possamos estar disponíveis, comprometidos, que possamos estar pontualmente envolvidos em toda essa atividade, para que a Tua igreja cumpra o seu propósito nesse lugar. Obrigado por mais esse sábado. Que as horas restantes desse dia possam ser passadas com a nossa mente voltada para Jesus Cristo, para ouvir a sua voz, sentir a sua influência e deixar que o Teu Espírito nos dirija e nos prepare para uma nova semana. Leva-nos agora para os nossos lares, sobre a graça de Jesus Cristo, a proteção dos Teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém.